Obrigado, Rodrigo, pelo tempo, obrigado pelo convite, né? Obrigado ao IFA pelo convite. Saúdo a todos, né, que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. O que eu vou falar tem a ver com o papel do Estado em relação à ciência, né? Eu queria partir de um pressuposto que é o artigo 3º da Constituição, que ele vai dizer qual que é o papel do Estado em geral na sociedade. Peraí que eu vou colocar aqui. Pronto. Esse é o objetivo do Estado, a função do Estado, a função social do Estado. Porra, só que tô partilhando a janela errada aqui. Mas eu acho que dá para, né? A gente vai por aqui. Deixa eu só Pronto. Parece melhorzinho. O objetivo do Estado é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos, etc. Tá. Esse é o objetivo da República, o objetivo do Estado. Maravilha. Não vamos precisar pensar nisso por enquanto. Eu só queria partir desse pressuposto de que, constitucionalmente, o Estado tem o objetivo de trazer progresso e desenvolvimento, progresso social e desenvolvimento econômico. Agora nós vamos lidar um pouquinho com a economia. De maneira geral, quem ganha dinheiro compra barato e vende caro. Quanto a isso, não tem dúvida alguma, né? Só queria dar um passo aqui, que é o seguinte: como é que a gente faz para vender caro? Como é que eu aumento o preço das coisas? Como é que eu posso vender definindo o preço de uma maneira mais livre e, portanto, definindo alto, já que eu estou vendendo? Olha, tem duas coisas, né? Tem um negócio bom que é fazer cartel. A gente mora aqui em Salvador, a gente vê o tamanho do preço da gasolina. Se bem que o preço da gasolina não é parâmetro, né? Tá caro no Brasil inteiro. Mas uma solução é fazer cartel, né? Então eu quero. Foi que derrubou o milagre econômico, né, dos militares. Eles foram muito maus planejadores, né, e acabaram caindo quando se formou o cartel do petróleo, em 1973. Incapacidade, até certo ponto era uma coisa difícil de prever, mas destruiu a economia, né? Depois a gente teve uma inflação medonha em 80 por causa desse erro dos militares. Mas uma coisa é fazer cartel. O erro foi não se dar conta da formação do cartel, que é a OPEP, né? Que aumentou artificialmente o preço do petróleo e destruiu a economia brasileira. Destruiu o milagre econômico. Né? Mas vamos em frente. Uma coisa é fazer cartel. Dá para fazer cartel e ganhar dinheiro com isso. Tá, mas não é assim que funciona, né? Dá para fazer cartel de vez em quando, mas no cotidiano não é com cartel que os países ganham dinheiro. Onde os países ganham dinheiro, onde uma economia ganha da outra, é na tecnologia. Vejam, vamos ser claros com uma coisa bastante importante. Ninguém, nenhum país
funciona sozinho. Né? A gente está sempre em competição e em relação com outros países. O Brasil não funciona sozinho. Ele tem competição com todos os outros fornecedores. Os Estados Unidos competem com todo mundo, não é? Com a China, que compete com todo mundo. Então, eu queria partir desse pressuposto, né, de que desenvolvimento não é uma coisa que a gente faz sozinho. Para conseguir desenvolvimento econômico, você precisa ter um diferencial no mercado externo. Uma coisa é fazer cartel e outra coisa é ciência. Sem isso, não há desenvolvimento econômico. Não há enriquecimento. Vamos começar com esse dado, né? Não há enriquecimento sem... acho que até as 20h30. Não há enriquecimento sem ganhar dinheiro. Né? Não dá para melhorar a sociedade, não dá para ter erradicação de pobreza, não dá para promover o bem de todos, não dá para fazer isso sem dinheiro. Não é possível o progresso social sem o desenvolvimento econômico. E para fazer isso precisa de tecnologia. Quem sacou isso foi um economista de origem alemã, mas americano, né? Que foi o Schumpeter. Ele sacou isso e falou: não tem outro caminho para uma economia ser rica, para um país ser rico, se não for com tecnologia. É a tecnologia que quebra a competição. Não existe país, nem empresa que ganhe dinheiro com um mercado de competição amplo. A gente tenta tirar a competição, tenta ficar sozinho. É o que fez a Nestlé, por exemplo, né? A Nescafé inventou aquela maquininha lá e não competia, né? Durante um tempo ela não competia, ela era só ela que tinha maquininha. Para isso é necessário tecnologia, foi uma inovação tecnológica, né, que ela fez. Portanto, é necessário, para ganhar muito dinheiro, ter um alto desenvolvimento tecnológico. É isso que vai fazer a diferença entre um país que tem uma economia da idade da pedra, né? O Brasil vende pedra de ferro. O Brasil vende pedra. A Vale vende pedra. É a economia da idade da pedra. O Brasil não vende aço, não vende nada disso. A Vale vende pedra. O maior produto de exportação brasileiro para a China é semente, soja. A gente está vendendo água para eles. Porque eles têm tudo lá para conseguir produzir soja, eles só não têm água. A gente está vendendo água. É um minério. É uma coisa terrível. A economia brasileira emburreceu muito, né, durante os últimos anos. E o que isso significa? Significa que a gente precisa ter tecnologia. E aí eu queria partir, né, acrescentar um degrau aí na nossa conversa, que é a seguinte: empresa não investe em ciência. É muito caro. A empresa quer ter lucro. Todas as empresas querem ter lucro, o que é muito bom.
né? O capitalismo funciona desse jeito. Investimento em ciência é imensamente arriscado. É um negócio de risco. Você coloca aquele monte de dinheiro e você não sabe se vai render alguma coisa ou não. A Europa inteira, os Estados Unidos, a China, o Japão, a Coreia do Sul, ninguém tem empresas investindo sozinhas em tecnologia. Nesses países todos, quem investe em ciência é o Estado. Nos Estados Unidos, 60% do dinheiro investido em tecnologia é do Estado. A NASA é uma bruta fonte de tecnologia. Os Estados Unidos nunca pensou em privatizar a NASA, né? Quem pensa em privatizar coisa inteligente é gente muito burra, né? Que pensa em privatizar coisas, privatizar Petrobras, privatizar refinaria de petróleo, né? Que são indústrias químicas de altíssimo valor agregado. Privatizar uma refinaria de petróleo é um crime de lesa soberania nacional. Porque é nesses lugares que está o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico. A DARPA nos Estados Unidos, a Europa, na Europa, 70% de todo o investimento em ciência é feito pelo Estado. Na China, obviamente, 100%. Né? Porque a China ainda não, né? O modelo chinês é esse, eles não vão abrir para capitalismo. Eles têm um projeto desenvolvimentista que está dando certo e eles não vão abrir nunca. Né? Já fizeram o que queriam, né, de abertura econômica. O Estado chinês investe em tecnologia. Todos os Estados europeus, a Coreia do Sul, enfim. O que eu quero deixar muito, muito claro é que não existiu nunca na história da humanidade, na história do capitalismo, né? Na história da modernidade, desde 1500, desde 1400, não houve país algum que se desenvolvesse sem políticas públicas. E a principal política pública para o desenvolvimento é aquela que engendra um grande desenvolvimento tecnológico. Então, é o Estado que faz isso das mais diversas maneiras, né? Protegendo o mercado interno, investindo em ciência e tecnologia, investindo muito nisso. Né? O Brasil é um exemplo, né? Era um exemplo até pouco tempo. A imensa maioria, mais de 95% de todo o desenvolvimento científico brasileiro era público. As universidades públicas é que fazem desenvolvimento científico. São grandes celeiros de desenvolvimento científico no Brasil. Óbvio que tem a Embrapa, tem outros órgãos públicos, mas as universidades são os maiores desenvolvedores. A gente tem, portanto, um braço, né, que ainda existe, né, ainda não foi destruído pela atual onda de destruição nacional. Né? O Estado ainda consegue produzir alguma coisa de ciência. E só o Estado produz ciência, no mundo inteiro. É óbvio. Nos Estados Unidos, em alguns outros países, tem empresas grandes o suficientes para fazer esse desenvolvimento. Mas ainda é o Estado quem toma a frente, quem faz realmente os grandes investimentos arriscados. Algumas empresas conseguem fazer investimento científico, mas são incrementos pequenos, não são as grandes descobertas, né?
Isso quem faz é o Estado, porque é ele que consegue, que tem dinheiro suficiente para fazer as grandes descobertas, para fazer os grandes investimentos em ciência. A gente tem, eu queria encerrar com um exemplo, né, eu estou relacionando ciência, tecnologia e inovação. Eu queria encerrar com um exemplo, que é o exemplo da Ceitec. Que é a Ceitec é uma empresa brasileira, é uma estatal com sede no Rio Grande do Sul. A Ceitec produz microchips. É super legal. A gente conseguiu, né, a Ceitec foi fundada há 15 anos e ao longo de muito tempo conseguiu produzir microchips. E veja, eu não estou falando, obviamente, de microchip que fica em celular, mas microchips que são muito úteis para a indústria 4.0, que são microchips que vão em identificação, né? São microchips que servem para identificação em geral de objetos, o que é imensamente útil para a internet das coisas. Legal. São microchips específicos. O Brasil consegue produzir isso. Como é que funciona isso? Lá, né, há 15 anos, a Casa da Moeda sacou que era legal ter identificação em notas. E em passaporte, em várias coisas, vários documentos, era legal ter microchip. Esse que vai no cartão de crédito e tal. Maravilha. E aí, o Brasil queria ter, né? O Brasil estava numa política de ganhar soberania, de ganhar soberania econômica. Com o pré-sal, né? Era super importante e houve realmente um investimento grande do Estado no desenvolvimento tecnológico. Uma dessas coisas é esse exemplo que eu estou usando, que é a Ceitec e o desenvolvimento de microchips. Como é que eles fizeram? Né? O que significa isso? Não dá para eu simplesmente montar uma empresa de microchip e esperar ela funcionar, ela dar certo e tal. O que o governo de então fez foi instruir a Casa da Moeda a comprar da Ceitec. Portanto, é o Estado brasileiro incentivando uma empresa, que era uma estatal, garantindo a produção dessa empresa. Então, a Ceitec vai produzir chips, e eu não estou falando de importar, eu estou falando em produção nacional de chips de identificação. Tecnologia desenvolvida no Brasil. Ah, a Ceitec dá prejuízo. Claro. Durante 15 anos, a Ceitec deu prejuízo. A Ceitec ainda dá prejuízo. A Honda passou 30 anos dando prejuízo. As indústrias de automóvel coreanos passaram 30 anos dando prejuízo. É assim mesmo. O Estado investe, o Estado investiu na Ceitec, a Ceitec conseguiu contratar mentes legais, né? Conseguiu investir e desenvolveu o chip brasileiro. Concorrendo, hoje, a gente tem tecnologia para concorrer com os melhores chips de identificação, não são esses chips que tem em computador, em celular, são chips específicos de identificação para a internet das coisas. A Ceitec consegue competir no mercado internacional. O que isso custou? Um monte de investimento público, contratos públicos, política pública, uma estrutura de planejamento
para isso dar certo. Não é vamos ver. É uma estrutura de planejamento. Olha, nós queremos ter essa tecnologia e daí nós vamos fazer assim, assim, assado. Tem que ter planejamento. Para fazer ciência, tem que ter planejamento. Para produzir tecnologia, tem que ter um bruto planejamento. O mercado é imensamente competitivo. Para conseguir se destacar e sair da competição, você tem que ter um mega plano. E foi o que fez. Foi o que o Estado brasileiro fez. Conseguiu, né, engendrar todo esse planejamento. É a Casa da Moeda que vai produzir os passaportes, as identificações, não só para o Brasil. Hoje a gente, né, durante um tempo a gente exportava isso, agora não. Né, agora tudo isso foi passado para a Europa. Né, os contratos que eram feitos no Brasil foram passados para a Europa e o Brasil importa essas coisas. E o governo vai fechar a CEITEC. Uma indústria que já produzia. Então, primeiro a Casa da Moeda, né, o Banco Central parou de comprar da Casa da Moeda, começou a comprar essas coisas da Europa, e aí a gente não produz mais e vai fechar a CEITEC. Do mesmo jeito que, né, depois de 2016, o Brasil parou de refinar petróleo. Pensem na diferença entre vender matéria-prima. Eu acho que muitos de vocês que estão aí assistindo a gente, né, estão próximos aí da história, né, de aprender alguma coisa de história. A diferença entre ser colônia e ser economia central é essa, né? O Brasil, enquanto era colônia, vendia matéria-prima e importava produto industrializado. Com a destruição das refinarias brasileiras, né? O primeiro passo foi do Temer, que parou de comprar das refinarias nacionais e começou a comprar das refinarias americanas. Né? Então o Brasil exporta petróleo cru e importa gasolina e etc. A Petrobras desenvolvia plástico de álcool. Olha que legal. O Brasil tem uma tecnologia de produção de álcool como combustível e durante um tempo a Petrobras, com várias, o Estado brasileiro, portanto, né, com várias joint ventures, etc., inclusive a Braskem, estava produzindo plástico, tecnologia nacional de produção de plástico a partir do álcool. Bruta ideia, linda, uma rede, porque daí você emprega engenheiro, emprega gente, engenheiras, não é? Tecnólogos, emprega gente muito legal, paga salários melhores e consegue dinheiro para investir em bem-estar social. Isso foi destruído, né? Pela privatização das refinarias, pela destruição do investimento em universidades públicas. A gente está caminhando para ser um país burro e que vende pedra. Né? Isso significa não ter dinheiro depois para produzir bem-estar. Foi por isso que a emenda, né, 95, foi a emenda do fim do mundo, né, a emenda que quebrou o Estado brasileiro. Emenda constitucional, estou me referindo. Né. E isso funciona, óbvio, né? Isso funciona a partir de um negacionismo. É uma coisa, né, triste, mas é uma conexão da minha fala com a do Magno. O neoliberalismo é um negacionismo em economia. A ideia de que é possível trazer desenvolvimento sem Estado
é um negacionismo do que é muito bem estabelecido em economia. É necessário Estado para ter desenvolvimento. Nenhum país conseguiu dar esse passo sem o Estado. E o neoliberalismo produz subdesenvolvimento. O resultado do neoliberalismo, né, dessa ideia de liberdade, de liberdade para e não planejamento, né, produz subdesenvolvimento. Eu queria fazer uma comparação bem simples, né, que é uma imagem fácil de pegar. Imagine um jogo de futebol. Né? Tem um time que tem um técnico que planeja as jogadas, que diz, olha, o ataque vai funcionar assim, você vai pegar a bola e vai fazer isso e tal, e eles treinam jogada ensaiada, e eles ficam se preparando, e daí tem apoio psicológico, tem apoio médico, tem, né, fisioterapia, o raio todo, uma estrutura inteira de planejamento. Olha, nós vamos chegar antes do dia do jogo, nós temos um planejamento, nós temos aqui, né, uma estrutura de planejamento e de investimento de longo prazo. Agora, imagine esses mesmos 11 jogadores, ou jogadoras, né, salve o futebol feminino, essas mesmas pessoas num jogo que é o seguinte: distribui as camisas e vai lá. Imagine um time, né? As mesmas pessoas treinadas, com planejamento, com estrutura, com investimento, e essas pessoas no vai lá. O neoliberalismo é o vai lá. Né? Olha, vamos ver se dá certo. O Estado não existe, é o Estado mínimo, não tem planejamento, não tem investimento em ciência, não tem produção, né, de mecanismos de políticas públicas para incentivo à indústria, não tem uma indústria pública que incentiva as outras, o seu ecossistema. Porque é isso, né? A Petrobras tem um ecossistema ao redor dela, de indústrias privadas. Não é para fazer tudo público. Na China, é o público que toca a economia. Né? Tem um monte de empresa privada, mas é pequenininha. As empresas parrudas são públicas. E o... 3 minutinhos. Legal. E o... não, nem preciso de 3. Eu estou... E aí, né, a minha conclusão é que sem Estado, né, sem planejamento econômico, sem investimento em ciência, não tem como sair desse buraco. Né? Cada vez que se quebra uma empresa pública boa, tem empresa pública que é ruim, tem coisas que não funcionam mesmo. Mas cada vez que uma CEITEC quebra, o Brasil perde décadas e vai demorar décadas para se recuperar. Essa atual onda vai ter suas consequências ainda durante os próximos 20, 30 anos. Pelo desenvolvimento, pela esculhambação que está o orçamento das universidades públicas, das instituições públicas de desenvolvimento científico. A negação da ciência vai nos levar à idade da pedra, como a nossa economia já está caminhando. Mas, e portanto não tem qualquer, né, jeito de ele acabar a palestra de maneira animada, né? A não ser com esse sorriso. A perspectiva não é animadora.
Mas eu quero agradecer, né, ao convite e aprendi muito com o Magno, né, e aprendi muito com as palestras anteriores do Rodrigo, da Nani, né? Eu gostei muito do curso, de ter participado, né? E agradeço, né, pelo convite e pela possibilidade de partilhar a banca com vocês. Obrigado. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua explanação. A gente fica muito feliz, né, em tê-lo aqui conosco. Temos aqui perguntas. Eu tenho também. Enquanto você estava ali tentando rever a questão da conexão, eu fiz alguns comentários assim mais gerais e aqui com o Magno sobre a fala dele. E eu vou pedir eu tenho uma questão para Magno e na sequência eu coloco para você que a gente falava sobre essa diferença do cientista, né? E do médico. Muito embaraçado a partir, sobretudo, do artigo do professor Wilson, onde ele chama ali a atenção da quase impossibilidade de um médico produzir ciência por conta do dia a dia, né? Assim, a gente vê que os médicos, em geral, trabalham muito e os médicos eles têm que trabalhar em vários lugares, têm uma rotina muito pesada, de modo que isso praticamente inviabiliza a sua rotina, inviabilizaria ou tende a inviabilizar uma produção no campo da ciência, de modo que ele fica ali na sua lida técnica como médico na maioria das vezes. E raros são os casos de médicos que não têm que trabalhar em vários lugares e eles terminam se embrenhando em vários consultórios, emergências, plantões. Ficam muito ricos também, né? Ou ligeiramente ricos, ou acima da média da população, pelo menos, em questões econômicas. Há também uma certa mitificação dessa coisa de que médico fica rico, é verdade. Mas, enfim, ele não produz ciência. Eu queria que Magno falasse mais um pouco para a gente aí sobre essa distinção, né? A gente tem ali o médico, o cientista e o epistemólogo, né? O cara que reflete sobre as práticas científicas ainda, né? Tem essa gradação aí. Fala um pouco, Magno, para a gente, por favor. Ok. O epistemólogo, ele é um crítico da prática científica. Então, ou o filósofo da ciência, né? Então, o epistemólogo ele vai refletir sobre critérios de validade. Por exemplo, se uma determinada teoria, quando ela foi testada, até que ponto, ao ser infirmada, ou seja, confirmada, os testes cumpriram com os critérios, né, de qualidade não, de rigor científico, melhor dizendo. Né? Então ele vai se questionar até que ponto aquela teoria ou lei, ou seja, um enunciado científico, isso corresponde à realidade. Isso a gente vai falando de um grupo de cientistas realistas, né? Porque existem os antirrealistas, ou seja, eles dizem que os antirrealistas pensam que uma teoria científica é apenas um enunciado aproximativo e que não tem compromisso com chegar à realidade. Mas, enfim, aí está onde deve se debruçar o epistemólogo. Então, muitos epistemólogos vêm da filosofia, da graduação em filosofia, mas muitos vêm da prática científica. Por exemplo, Chalmers, que a gente fala tanto, né? Físico, Thomas Kuhn também, cientistas que depois enveredaram pela filosofia da ciência. E a técnica é algo que não é menos importante do que a ciência. A tecnologia e a técnica, elas estão organicamente relacionadas com a ciência. Então, a ciência elabora teorias. Então, uma coisa importante para falar, Rodrigo, é que teoria em ciência é diferente do que a gente pensa no dia a dia. No dia a dia, teoria é o oposto de prática. E, na verdade, na ciência, a teoria é o resultado final. É um enunciado teórico, que é aquele que foi já validado e que ele pode ser, em algum momento, generalizado. Então, o técnico, né, ele vai se utilizar desses conhecimentos científicos que já foram validados e pôr em prática na sociedade. No caso do médico, essa função importantíssima de salvar vidas ou levar as pessoas à condição de melhor qualidade de vida. Né?
Então, essa é a conexão entre ciência técnica e a prática do técnico. Não sei, Marcelo, acho que ele pode falar muito, porque isso tem uma penetração social importante, né? Em diversas profissões, não só na do médico. Certo. Vamos lá, Marcelo. Pode ficar à vontade para pegar a palavra. Putz, desculpa. Na verdade, eu tava lendo as perguntas. Tá. Entendi. Aqui no chat interno. Mas eu vou ler uma pergunta. Você quer responder o seu questionamento, Rodrigo? Super. Contemplado. Beleza. Marcelo, quer comentar alguma coisa sobre a pergunta que foi dirigida a Magno, ou eu posso passar uma pergunta a ti, Marcelo? Por favor. Eu estava vendo uma do Giovanni. Pronto, eu vou ler. Giovanni agradece, né? Parabeniza você pela fala, mas ele pede, ele gostaria que você falasse da experiência do Vale do Silício nos Estados Unidos. Eu até acrescentaria, Marcelo, não sei se faz sentido para você, se você quiser emendar, né? Você falou da NASA, mas ele está falando do Vale do Silício, a gente poderia também falar do Google, né? A gente sabe que também o Google poderia entrar nesse mesmo tipo de exemplo que eu imagino que o Giovanni está propondo para se refletir. Bom, Giovanni, obrigado pela pergunta, obrigado pelo Rodrigo, né? Obrigado ao Rodrigo também pela intermediação aí. É verdade, né? Os Estados Unidos têm uma bruta tecnologia no Vale do Silício. É um negócio super legal. Vamos entender algumas coisas, né? Primeiro, a internet, o Vale do Silício ganhou um monte de dinheiro com a internet, né? Google, etc. Tal. A internet é uma iniciativa que começou exclusivamente estatal. Né? Durante toda a infância da internet, a internet se desenvolveu como uma iniciativa estritamente estatal, né, dos Estados Unidos. Militar, inclusive, né, no começo, e depois com a ajuda da DARPA, né? A DARPA é o braço militar, né, do desenvolvimento tecnológico americano. E aí, portanto, a internet é uma... Depois, né, depois que começa a dar lucro, aí eles abrem e permitem as empresas privadas vão ganhando dinheiro com aquilo, não tem problema nenhum. Não é o desenvolvimentismo não é um estatismo barato, né? A ideia é que as empresas possam ganhar dinheiro com a coisa, não tem problema nenhum. Mas a Google não ia montar a internet. A Google faz isso hoje, né? É uma empresa grande, com um monte de dinheiro e consegue, mas criar a internet foi uma coisa do Estado americano. Eu lembro de um artigo na Folha, até do Al Gore, falando, o Estado americano inventou esse negócio aqui e tal. Isso na década de 90. Né? Do mesmo jeito, o GPS, né? O iPhone funciona com GPS. Né? A grande sacada do iPhone foi o GPS, porque daí já falava onde você estava, né, mapa e tal. O GPS é uma invenção do Estado americano. Desenvolvimento tecnológico bancado pelo Estado americano. Computador, né, o primeiro computador do mundo, na Alemanha, foi bancado pelo Estado alemão, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha desenvolveu o primeiro computador estatal. Né? Os nazistas sabiam que aquilo ia dar... Né? Eles tinham tecnologia militar tremendamente sofisticada. Né? Aí depois, enfim... obviamente, eu não estou elogiando a perspectiva ideológica nazista. Eu estou dizendo que... Né, computador foi inventado pelo Estado alemão e depois, obviamente, com desenvolvimento por todos os outros países que contam, né?
Mas o que eu quero dizer é isso. Então, o Estado, né, faz o investimento, suporta o prejuízo, depois, hora que vira uma coisa mais simples, né, aí a empresa, o Vale do Silício, por exemplo, tem muita empresa privada. Não tem problema nenhum. Obrigado. Tá certo, mas a gente tem mais pergunta aqui. Deixa eu ler aqui. Vou voltar aqui uma para. Eu vi que aqui acima tinha uma do Emerson, chegou aqui uma da Leidiane. Vamos lá. Leidiane pergunta ao professor Magno: qual a relação entre criatividade e técnica no fazer científico? Você pode falar mais sobre isso, Magno? Então, criatividade e técnica no fazer científico. Magno, seu áudio tá mutado. Você abre o microfone, por favor? A gente não te escuta. Agora. Eu tinha esquecido. Então, tem de se ter uma visão fora da comunidade científica, mas também dentro. Alguns cientistas eles têm uma visão equivocada de que a ciência é apenas um conjunto de métodos aplicáveis de forma rigorosa, é isso também, e que a criatividade é algo que só existe no campo da descoberta, no campo da justificativa, não. E não é verdade. Exemplos de criatividade, a gente tem vários, eu vou ficar aqui em um, como bolar experimentos interessantes, laboratoriais, só para como a criatividade que Louis Pasteur teve, né, para comprovar a teoria da biogênese. Então, são momentos de criatividade, mas a criatividade é dependente da teoria, é teórico dependente. Só que a teoria está amarrada à técnica. Então, o cientista experiente, estudioso, que domina bem as técnicas que tradicionalmente são utilizadas à sua prática científica, isso favorece momentos de criatividade. É isso que, no livro de Stephen French, isso que ele quer dizer. Não confundir essa imagem mais realista da ciência com a imagem mais inocente de que momentos de eureka vêm de um cérebro genial. Não. Esses momentos de criatividade são momentos que resultam de muito trabalho, muito estudo e de uma técnica muito apurada. É o exemplo de Edward Jenner, né? Porque eu acabei não falando. Então, eu acho que Leidiane pegou ali o exemplo de Jenner, que desenvolveu. Veja só, a vacina é resultado de uma técnica extremamente apurada de um sujeito que estudou muito. Não foi um cara que teve a ideia só porque ele olhou as mulheres ordenhando a vaca, não. Só para você ter a noção de você conseguir realizar uma observação sistemática e conseguir, através de técnicas de variolação, que era se utilizava a inoculação da varíola, para fins experimentais. Então, você vê claramente a relação entre criatividade e técnica. Aqui, só rapidamente, uma questão de ética, de bioética. Obviamente que, hoje em dia, Jenner, coitado, não ia conseguir fazer isso que ele fez, porque ele fez experimentos com as mulheres e com a criança também, diretamente inoculando varíola. Ele teria dificuldades, hoje ele teria que passar por todos os protocolos, fazer isso em laboratório, ensaios clínicos e depois em cobaias, para depois fazer estética humana, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a ciência caminha. Obrigado pela pergunta. Tá. Bom, eu vou aproveitar e eu vou colocar uma pergunta para os dois, assim. Há algo, gente, porque aí as questões colocadas por Magno se cruzam também com o Luiz Marcelo, advogado também, né, um professor de Direito Constitucional, que eu acho que pode ajudar, assim. Eu acho que hoje a gente tem uma inquietação muito grande no país, e a CPI ela só tem devassado e organizado essa nossa inquietação em torno da conduta que vem sendo adotada no que diz respeito à saúde
é sempre importante lembrar, nós estamos chegando a 430 mil mortos no país, né? Estamos nesse ponto. Essas experiências, Magno, que você denunciava aí há pouco em sua fala, como não aportadas nos rigores experimentais da ciência, isso que já foi chamado por um jornalista, que eu não consigo recuperar aqui o nome, como experiências mengelianas, e eu adorei essa terminologia, porque ela é compatível exatamente às formas que era tratada as práticas de saúde durante o regime nazista, na Alemanha, que produziu o primeiro computador, né? Então, assim, diante dessas experiências que a gente hoje pode apropriadamente chamar, não de alternativas, não de negacionista, vamos chamar pelo nome mais adequado que me parece até agora, que é mengeliana mesmo, né? O que pode ser feito juridicamente em relação a isso no Brasil? Porque olhar para Mengele, olhar para o passado e nos depararmos com a figura de Mengele nos assombra muito. Mas ler que 4 mil médicos, em média, assinaram o manifesto em nome de experimentos mengelianos no Brasil parece ter sido algo, está sendo algo que está passando incólume para boa parte da população. O que vocês têm a nos dizer sobre isso? E aí, claro, estou me referindo ao uso de cloroquina, estou me referindo a tudo isso que a gente tem visto, para nomear, né, para não ficar claro para quem... Para não restar dúvida para quem está nos assistindo, eu estou me referindo à prescrição de cloroquina, negação de uso de medicamentos adequados. Claro. Vamos lá. Eu queria só, antes de falar disso, eu só queria dar um pitaco. Eu juntei essa imagem nessa história que a Leidiane tinha feito a pergunta, né, para o Magno e tal. Se der para mostrar essa imagem que eu coloquei aqui, pronto. Esse é o efeito Dunning-Kruger. Isso é um negócio científico. Existe o efeito Dunning-Kruger que faz isso aí. Olha. Quando eu não sei nada, quando o meu conhecimento é muito pequeno, eu acho que eu sou um gênio naquilo. Eu nunca soube daquele assunto. Aí, de repente, eu aprendo uma merrequinha, um quase nada. Mas como ninguém mais do meu grupo social sabe nada daquilo, eu acho que eu sou um gênio. Aí vem essa ideia do criativo, né? Aí ele acha que ele é um gênio, eu sou criativo, eu consigo ter ideias geniais a respeito desse negócio, sobre o que eu sei quase nada. Aí aquele monte de ideia, obviamente, já teve um monte de gente que teve aquelas ideias, testou aquelas ideias, deram errado, deram certo, etc, etc. Conforme ele vai aprendendo com os próprios erros, ele começa a se dar conta de que um monte de gente já tentou e já errou. E que ele não sabe nada mesmo. Né? Então, a real criatividade vem a hora que você consegue olhar para o conhecimento já produzido historicamente, quer dizer, quem é imensamente culto tem condições muito mais realistas de fazer a sua criatividade chegar a algum lugar. Eu ouvia o Magno e lembrei do efeito Dunning-Kruger, né? Me perdoem lidar com isso, mas deixa eu voltar então para o que o Rodrigo estava perguntando, né? E falando sobre esses efeitos, possíveis efeitos jurídicos disso tudo, né? Olha, vamos pegar esse caso dessa louca, né, de Goiás, falando louca, mas com imenso respeito a todas as pessoas que têm peculiaridades mentais, né? Mas um despreparo imenso, né? Eu vou lá e começo a prescrever
cloroquina, aspiração de cloroquina, tá? Como é que é o negócio? E daí as pessoas morrem, porque aquilo não é feito para ser aspirado, e ainda por cima aquilo substitui o que é necessário, que é o oxigênio, para fazer, né, a oxigenação forçada e tal. Quer dizer, é mengeliano realmente, né? Veja, então, o que é juridicamente adequado? Primeiro, nós sabemos que essa pessoa não passou por uma comissão de ética, né, para fazer o experimento. Então, vamos lá. Todo experimento que tem a ver com gente, todo experimento humano tem que passar, e não é só humano, todo experimento tem que passar por uma comissão de ética. Eu tenho que ter certeza de que os malefícios não serão imensos. A gente tem um monte de casos esquisitíssimos aí de... enfim, nos Estados Unidos teve, no Brasil também teve, né? Durante a década de 30, 40, experimentos científicos sem qualquer cuidado com a ética, né? Destruindo a vida de verdadeiras cobaias humanas, né? Que é o que está sendo feito. Né? Quase nunca se descobrem coisas geniais, destruindo com tanto desprezo pelo doente, né? E daí, juridicamente, então, fazer ciência sem comissão de ética, primeiro, isso não rende patente. Né? Isso invalida juridicamente a propriedade intelectual. Então, a primeira consequência é que você não tem direito sobre o que você descobriu, porque você foi antiético na sua descoberta. A segunda é que, obviamente, todos os males causados no âmbito daquela suposta pesquisa são crime. Então, o homicídio é homicídio, a morte é homicídio, porque eu dolosamente submeti aquela pessoa àquele risco. Então, dá homicídio com dolo eventual, né? Se houver uma sequela, lesão corporal grave, se houver perda de habilidade de trabalho, da consequência civil, né, da indenização pelo dano, a dor, não é, que as famílias sentem ao perceber suas mães e pais e filhos servindo a esse tipo de atrocidade, gera dano moral, gera indenização, né, gera condenação por esse dano que muitas vezes é irreparável, né? Então, no âmbito penal, é crime, obviamente, o homicídio, a lesão corporal, etc. No âmbito do direito civil, tem a redução da capacidade de trabalho, pelo menos, ou a morte, que também dá indenização, e o dano moral, né, das pessoas que estão sofrendo aí com essa série de atrocidades. E ao fazer propaganda de uma coisa que já é dado que não funciona, né, a própria ivermectina, o próprio fabricante já disse que não funciona aquele negócio. Se o fabricante que tem interesse comercial diz que não funciona, não é uma expressão dizer que é criminoso fazer propaganda de ivermectina. É realmente criminoso, porque você está colocando a vida das pessoas em risco. Bom, Bom, e ainda tem a tentativa de alterar a bula do remédio e por aí vai. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui, e antes eu só queria lembrar que o professor Luiz Marcelo, ele está sorteando um curso muito interessante, que é o Direito para quem gosta de política, Direito Constitucional para quem gosta de política. E quem tiver interesse em participar do sorteio, escreve um e-mail para esse
endereço que está aí na tela, que é o sorteio@lextra.com.br, e a gente vai estar aí sorteando o ganhador da bolsa de estudo para o curso do professor Luiz Marcelo. Eu vou ler mais uma pergunta para dar tempo da gente chegaram aqui perguntas muito interessantes para que dê tempo da gente ler. Deixa eu responder rápido. Então, assim, do professor Nadson Santos, ele pergunta para o professor Magno e Marcelo quais os impactos do avanço do negacionismo econômico e científico para as universidades, a formação de professores, enfim, para o rumo da educação pública. Se der tempo, há também uma pergunta aqui do Raimundo Júnior, que pergunta aqui para Magno: professor Magno, a questão ideológica busca uma ação imediata, atrapalhando assim a educação, o aprendizado, a pesquisa científica? Bom, aí eu acho que se vocês se dividirem, eu acho que dá tempo de responder as duas, né? Dá. Eu acho que vou rapidinho, porque daí o Magno fica com as duas perguntas são para ele. Eu faço rapidinho aqui, Magno. Depois você... Tudo bem? Você vai precisar de mais tempo que eu. Não, vou ser rápido também. Mas se quiser falar primeiro, Marcelo, pode ficar à vontade. Beleza, daí você encerra a coisa. Bom, o que o professor Nadson tá falando é desse negacionismo para as universidades, né? Eu acho que um grande impacto é a destruição da imagem da universidade, né? A universidade e o conhecimento e o desenvolvimento, né? E o progresso social e o desenvolvimento das pessoas, né? Essa ideia de que é bom estudar, é bom conhecer, é bom... Eu acho que esse é o grande mal, né? A ideia de que estudar é ruim. Isso cria um povo, além de ignorante, orgulhoso da própria ignorância, né? O que é muito ruim para tudo, né? Para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento da sociedade brasileira, não é? Para a gente ter gente capaz de pensar com maior autonomia. A negação do livro, não é? Do estudo, é muito ruim nesse sentido, né? Inclusive da reflexão ética. Tem uma coisa que é muito importante, que é a vedação do debate ético. Reduz-se a ética ao pecado, né, em dogmas que acabam proibindo uma reflexão sobre o que fazer, sobre como que a gente quer ter a nossa sociedade. Isso também é uma consequência imensamente nociva, ao meu ver. Mas eu estou falando da ética porque tem a ver com direito e tal, né? Mas então eu agradeço e passo a pergunta para o professor Magno, que vai ser... Marcelo, quero agradecer porque eu deixei você falar primeiro, que você falou coisas importantíssimas. Desde a primeira vez você falou, né, daquela questão do cara que se acha sábio e depois... Esqueci, como é que chama? Dunning-Kruger. Pronto, exatamente. E agora você falou da questão da ética. E aí foi excelente, porque aí você pegou as questões que provavelmente eu não falaria, e importantíssimo você ter comentado isso. Com relação à dúvida de Rodrigo, eu vou ser rapidinho, mas eu anotei aqui, Rodrigo. Essa questão de estar correndo na CPI da pandemia tem a ver com algo sério. Veja só, quando a gente entra no consultório médico, a gente pode, se a gente olhar bem, aquilo ali é um simulacro, né, um microcosmo de um laboratório científico. Ele não está fazendo ciência, ele está aplicando a técnica, mas veja só, primeiro ele tem que fazer o diagnóstico, né? Aí faz um monte de exame, né? Olha os exames, para poder chegar e dizer, olha, você tem tal doença, está em tal fase, é causada por tal agente infeccioso, por exemplo, e aí ele faz o prognóstico, olha, esse tratamento vai ser assim, assim, assim. Veja só a gravidade. Hoje nós estamos com uma doença que até hoje podemos dizer que é desconhecida. Sabe por quê? A gente só sabe o agente infeccioso
o SARS-CoV-2. Não sabemos ainda exatamente como ele interage com o corpo humano, levando alguns casos, cerca de 10%, a progredir para estágios mais graves e à morte, e o restante progride naturalmente a pessoa se recuperando. Então, essa é a pergunta científica do momento com relação à etiologia do SARS-CoV dentro do corpo humano. Então, não se sabe ainda. Então, como é que o médico vai lá e diz, olha, não, cloroquina. Obviamente que ele tem um compromisso ideológico. Né? Esse é um problema seríssimo. Então, essa é a questão. E com relação aos cenários históricos que foram colocados, a questão do menguelismo, você vê como a força ideológica. No nazifascismo, ele está claramente fazendo os experimentos porque ele considera, as pessoas que são cobaias do seu experimento como sub-raça, não são nem humanos. Né? Tem essa certeza, ele tem essa certeza de que aquelas pessoas ali só servem de cobaia porque eles nem humanos são. E eles são superiores. Você vê como isso pode levar a práticas pernósticas e deletérias e desumanas. O bolsonarismo, ele é um simulacro do nazismo, do nazifascismo. Né? Não é à toa que eles utilizam alguns símbolos da supremacia branca. Então, as práticas, esse tipo de coisa penetra na sociedade. Não só na política, na economia, mas também na prática científica. Esse é o efeito poderoso da ideologia, o poder da ideologia que Mésaros tem, esse livro maravilhoso, que ele explica lá, o poder da ideologia é impressionante. Que aí vem uma das questões que trouxeram, não me lembro, acho que foi Madison. Olha, a ideologia ela penetra porque ela tem uma função social e ela é elaborada para isso, para penetrar na sociedade, e assim ela leva ideias que devem ter efeitos práticos. Se essas ideias não têm efeitos práticos na história, não é ideologia, porque ela só é ideologia quando ela se concretiza na prática. Né? Então você pode ter diversas, inclusive, é bom lembrar aqui, isso não tem a ver com o status epistemológico, ou seja, você pode elaborar uma mentira ou pode vir com uma verdade comprovada cientificamente, mas, entre essa verdade pode ter objetivos ideológicos também. Essa é a discussão que eu faço lá na tese. Né? Claro que tem muita gente que discorda, filósofos, mas também tem muitos filósofos de peso que concordam com isso, com essa ideia, né? De que a ideologia tem mais a ver com a função social do que com o status epistemológico de verdade ou inverdade, cientificamente comprovada. Assim, e a questão mais importante, que tem a ver com a minha formação, que é a questão do impacto do negacionismo e da ideologia negacionismo e tal, sobre a educação. Esse é um impacto horrível, porque, primeiro, você tem jovens em estágio de formação que não têm, em quase momento algum, nem mesmo na escola, contato com o conhecimento elaborado, com os conhecimentos, por exemplo, os conhecimentos científicos clássicos, os conhecimentos artísticos clássicos, filosóficos clássicos. Então, se ele não tiver esses conhecimentos, contato com esses conhecimentos na escola, ele vai ter onde? Some-se a isso uma sociedade está em um plano clima de negacionismo, em que o que você fala, as pessoas têm que ouvir, têm que levar em conta, só que você tem o direito de falar. E não se faz nada disso. A Alemanha, para concluir, antes de falar fechar com a Alemanha, eu estou fechando mesmo, Rodrigo. Então, esse tipo de problema acaba impactando no financiamento da universidade, porque as pessoas falam o que querem, então eles, olha, a universidade é dispensável. Olha, o FRJ está para fechar as portas. A melhor universidade federal do Brasil está para fechar as portas. E gera um caos epistêmico, ou seja, a sociedade não se entende. Então, muitas pessoas vão chegar na TV, que é o principal veículo de informação da maioria dos brasileiros, e olha, eu não sei em que eu acredito. Né? Esse cara está falando, ele tem direito de falar, ele fala bonito, só que o quê? Ele não tem o conhecimento de saber que essas pessoas que estão falando um monte de fake news, eles partem de princípios falsos. Aí faz todo aquele floreio linguístico, mas partem de princípios falsos e acabam, claro, alegando falsos conhecimentos, né? E desenvolvimento do país, todo mundo sabe que o país, como o Marcelo falou, depende do desenvolvimento científico e da educação.
todo país desenvolvido, né? E isso está para e passo com o desenvolvimento econômico, né? A gente vê os países com maior índice de desenvolvimento, os países nórdicos hoje em dia, a Islândia, a Finlândia, a Noruega, eles cada vez mais pegam o dinheiro do desenvolvimento econômico e aplicam em ciência e educação. Aí retroalimentam a máquina e o desenvolvimento se autoacelera. É um efeito bola de neve, um efeito catraca, né? E o que acontece? A sociedade, como um todo, não vai ter, última consequência que eu queria falar, tem muitas outras, né, desse tipo de ideologia negacionista, é formar, aos poucos, mas formando cada vez mais cidadãos não críticos, que é o que a gente chama de boiada, né? Vai levando, é o efeito manada, outros estão indo, você está indo junto. Né? Essa metáfora do efeito manada é muito verdadeira, porque para você ter uma posição crítica é difícil, você tem que estudar muito. Né? Eu não vou com essa manada, ela está indo para onde? Quais as consequências de eu assumir isso? Né? Então, essas são as questões que eu queria trazer. Eu acredito que eu tentei ao máximo responder as questões do professor Rodrigo, do professor Nadson. Estamos aí, se tivesse mais tempo, seria um prazer. Ok? Muito obrigado. Nobre Raimundo Júnior, né, que ele colocou até aqui mais questões, eu vi que me chegaram aqui mais questões, mas ligadas à economia, preço artificial opcional. Infelizmente, Raimundo, não vai dar para ler agora, porque nós avançamos o tempo permitido até as 21 horas, nos excedemos, são perguntas realmente que valeriam a pena aqui serem lidas e discutidas. O professor Carral também, poxa, Carral, colocou agora já às 21 horas, ele quer saber também o papel da Constituição entre os paraísos fiscais e movimentos financeiros internacionais. Enfim, guarda as questões para a gente discutir em outro momento. Amanhã, compareçam, coloquem as questões de vocês um pouco mais cedo para ver se dá tempo da gente ir respondendo. E eu tenho que liberar os nossos convidados, porque a gente não pode ocupá-los por mais tempo. Eu agradeço muito a presença do professor Luiz Marcelo, agradeço muito a presença do professor Magno Penelucci, os grandes amigos e que vieram aí a brilhantar ainda mais nosso curso. Eu relembro a vocês que amanhã a gente continua, tá, gente? Amanhã a gente tem 2 falas essas falas que vão encerrar nosso curso sobre prática científica. A gente vai ter aqui o professor Yuri Baranov, que é nosso professor da casa, né? O professor que vai falar para a gente sobre prática científica, professor de física do Instituto Federal da Bahia, do Campus Simões Filho, e vamos ter também o Marcelo Chapo, que também vai tratar do mesmo tema aqui conosco. Eu relembro para vocês escreverem para o endereço que está na tela, o sorteio, @alextra.com.br, o curso Direito Constitucional para quem gosta de política. Agradeço a presença de todos vocês, assinem a lista de presença e até amanhã a gente continua nosso curso, tá bom? Último Obrigado. dia. Amanhã. Saudações a todos, muito obrigado.